quando você foca num sonho e você tem ele como prioridade, as circunstâncias ao seu redor, os desafios que você tem para romper, eles viram aventura no caminho. Você começa a aprender que, na verdade, eles estão forjando a sua chamada. Então, se você fugir deles, você vai fugir da sua chamada. Mas se você enfrentar eles, horário, tempo e, quiçá, o investimento que você tem que fazer, e eu tenho aqui algo de Deus realmente para falar, o investimento que você faz, ele é mínimo, para não dizer irrisório, comparado àquilo que você recebe da parte de Deus por aceitar viver a chamada. Nada daquilo que Deus te pede e nada daquilo que você está disposto a dar para Deus, para conquistar aquilo que Ele quer te entregar, é maior do que aquilo que Ele já tem para te oferecer. A paz do Senhor Jesus, meu povo, pastora Camila Barros passando aqui. Seja muito bem-vindo ao movimento Chamados à Excelência, na verdade ao encerramento. Parabéns para você que caminhou comigo nessa jornada, nesse período de imersão, chegou até aqui, venceu e já tem desfrutado de um tempo de realização. Eu estou de verdade orgulhosa de vocês. Estou muito feliz também, porque nós encerramos um ciclo e vamos inaugurar um hoje. Chegou o dia! Gente, chegou o dia de nós caminharmos mais juntos, mais de perto, num nível e numa profundidade que nunca antes eu me permiti nem viver com ninguém e nem permiti tanta acessibilidade dentro da minha vida para isso. Mas agora eu tô totalmente empolgada. É hoje o dia, chegou, gente! Ai, vai ser lindo a gente dentro dessa plataforma, construindo, dando continuidade àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Vai ser incrível, incrível, e eu estou muito feliz que você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, não tem nada que te impede de ir além. Já ficou provado que você é capaz de romper, é capaz de ir um pouco mais além. Gente, é a realização de um sonho, não só meu, mas a possibilidade da realização dos seus sonhos, da continuidade daquilo que nós estamos fazendo. Essa plataforma interativa, onde nós vamos aqui viver num ambiente aconchegante e fechado, totalmente exclusivo. Pense num ambiente onde nós vamos poder caminhar juntos. Sem dúvida, você vai entrar comigo no maior projeto que Deus já me deu para idealizar até o dia de hoje. As vagas vão ficar disponíveis por pouco tempo, elas são limitadas, lembra? Esse é o nosso único problema. Mas para você que está caminhando comigo, você vai ter a chance de ser um aluno da nossa primeira turma. Eu já disse e repito, gente, mais do que uma plataforma de treinamento, eu acredito no conteúdo que o Senhor nos confiou. E eu sei que vocês que estão caminhando comigo se tornarão mais do que inscritos. Você vai ter a oportunidade de fazer história comigo. Você vai ter a oportunidade de se tornar membro fundador da nossa primeira turma. Mas antes de falarmos disso, vamos à nossa aula de hoje, aula 4. Eu quero falar com vocês sobre o princípio da humildade. A palavra do Senhor, ela diz em Provérbios, capítulo de número 18, verso 12, que adiante da honra vai a humildade. Em contrapartida a isso, a Bíblia diz que ao soberbo Deus abate. Nós estamos falando o tempo todo sobre a necessidade de adquirirmos conhecimento. Eu não sei se você lembra, eu creio que sim, mas nas lives eu sempre orava pedindo ao Senhor que despertasse em você a virtude da paciência, para que ouvindo você pudesse se submeter ao ensino e ao compartilhamento daquela informação, porque há uma necessidade de se submeter ao conhecimento. Salomão, ele disse que o estudo, ele traz um certo enfado à carne. Sentar e ouvir, fazer o que você está fazendo, requer também manifestar, disciplinar e doutrinar a virtude da humildade. À medida que a humildade, ela antecede a honra, ela é o caminho que abre a honra, a soberba, a arrogância é o caminho que destrói toda e qualquer perspectiva de honra. O tolo, normalmente, ele não tem noção do quão arrogante ele é. A palavra do Senhor, ela orienta, e isso também está no livro de Provérbios, que há mais esperança para o insensato
do que para aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria não é um sentimento, ela é uma constatação de alguém que a partir do conhecimento teve entendimento para usufruí-lo com sabedoria. E todo o caminho, gente, que abre isso chama-se humildade. Nas lives nós trabalhamos algo muito importante e eu quero trabalhar de maneira mais aprofundada com você agora sobre humildade. Na maioria das vezes as pessoas acreditam que a humildade ela é um sentimento, ela é um quebrantamento de coração. Você pode até sentir a virtude da humildade, mas na verdade a humildade ela é mais do que um sentimento. A humildade ela é uma virtude que depende de um comportamento para ter garantias de que ela é real, para ter manifestações de que ela é real. E com isso nós estabelecemos a seguinte temática, que humildade não é um sentimento, é um comportamento que precisa ser manifestado. É necessário humildade para aprender. É necessário disciplinar o comportamento da humildade para que você possa absorver um nível de conhecimento que gere para você entendimento, para você levar isso para a prática da sua vida. Sem a humildade é impossível. É preciso humildade para sentar, é preciso humildade para ouvir, é preciso humildade para reconhecer que o outro tem mais a oferecer. E normalmente as pessoas que se julgam humildes, elas estão cegas pela tolice de terem apenas uma parte da informação, acreditando que aquilo é o suficiente e que não precisam de mais ajuda para caminhar, que não precisam saber aquilo que alguém sabe ou ouvir aquilo que alguém tem a dizer. Então, ter humildade dentro dessa jornada que nós estamos construindo é imprescindível, não apenas para que você se torne alguém que tem o acervo da informação, mas para que você torne útil a informação que você tem, para que você consiga trazer no seu comportamento de vida e de prática diária a execução daquilo que você aprendeu com a sua mente. Sobre essa perspectiva, nós precisamos compreender isso, que humildade é muito mais do que um sentimento, é um comportamento que precisa ser disciplinado. A nossa carne não opera para Deus voluntariamente bem algum. Na sua carne você não vai encontrar uma predisposição para você aprender, ainda mais sobre conhecimento bíblico, ainda mais sobre o tipo de acervo de informação que não melhora só a qualidade do que você quer ter, mas melhora a qualidade do tipo de pessoa que você quer ser, quer se tornar. E não há absolutamente nenhuma ferramenta mais polida e mais preparada para construir isso em você do que a palavra de Deus. Porém, a sua carne vai dizer que não dá tempo, que você tem preguiça, que você não vai conseguir entender, que isso e que aquilo, quando na verdade, gente, isso não é preguiça e nem só é a obra da carne, mas é a obra da vaidade dentro da carne, dizendo que você pode dar continuidade para viver a sua vida e o seu chamado com o que você já tem, que é o suficiente. E aí entra aquele recurso, né, de querer espiritualizar aquilo que a gente não tem humildade às vezes para executar imediatamente. Então, é muito importante compreender que a humildade é uma virtude que precisa ser doutrinada, precisa ser disciplinada e precisa entrar dentro do nosso comportamento de vida diário. E isso é um confronto direto com a nossa vaidade. É a necessidade de se submeter a algo ou alguém ou a alguma circunstância que tem proeminência sobre mim, aonde eu vou conseguir desenvolver algum conteúdo, aprender alguma coisa, é se subordinar. E isso é confrontar a vaidade do nosso eu. Você quer ver uma coisa difícil para a gente poder aferir o nosso nível de humildade? Caminhar sozinho é muito mais fácil. John Piper, ele disse algo que eu nunca mais vou esquecer. Eu li uma frase dele e ele disse assim: se o Deus que você diz adorar nunca te contesta, nunca te contraria, na verdade você não está adorando a Deus, você está adorando uma versão idealizada de si mesmo. Você está idolatrando a sua consciência, né? E o que isso tem a ver com humildade? Eu vou te falar agora. Muitas pessoas preferem caminhar sozinhas para conseguirem manter o padrão que elas acham suficiente. Na verdade, elas andam sozinhas, algumas até a despeito do próprio Deus, adorando a própria consciência, para não serem confrontadas,
para não ter que se submeterem a uma palavra, a repetição de um ensino. O próprio Paulo, vez ou outra, falava isso. Inclusive, se você está sentado aí do outro lado e já está dizendo, a Camila está muito repetitiva, isso já é manifestação de uma vaidade que acha que você já tem o suficiente, quando na verdade o que eu estou utilizando aqui é a didática para que você possa absorver a totalidade da informação. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, ele fez exatamente isso que nós estamos fazendo agora. Ele disse, eu não me aborreço de escrever-vos novamente as mesmas coisas que já vos disse antes. Por quê? Porque isso era para aprendizado. Então, muitas vezes a gente caminha na vaidade do nosso ser, achando que temos humildade o suficiente para continuar, quando na verdade precisamos disciplinar isso todos os dias. Precisamos polir essa virtude todos os dias. E dentro disso, caminhar com pessoas é imprescindível para que isso seja real, para que você não tenha uma impressão de que você é humilde aos seus próprios olhos. Uma outra coisa que eu sempre falo é o seguinte, a grosso modo, mas só para a gente entender. Eu sempre digo assim, a pessoa que descobre que é humilde, ela acabou de perder a humildade. Porque, na verdade, o aferidor da humildade, ele não pode vir de você mesmo. Porque senão você será enganado pelos seus sentimentos e muitas vezes por uma medida farisaica, uma tentativa de mostrar uma coisa que, na verdade, essencialmente você não é. Agora, quando você caminha com pessoas, quando você se permite conviver, quando você permite se falar, mas também ouvir, ver os comentários, ler os comentários, estar inserido dentro de uma comunidade, aí sim a sua humildade vai ser doutrinada, disciplinada, polida, será essencial e real. E aí vai acontecer o que a mãe do rei Lemuel ensinou para ele em Provérbios capítulo 31, aonde ele reproduz quando fala sobre a sabedoria, dizendo que acerca da mulher virtuosa, as portas a louvarão. Ou seja, o humilde ele não fala dele mesmo, mas estando em comunidade, vivendo em koinonia, caminhando junto com pessoas, permitindo-se ouvir e ser ouvido, subordinar e ser subordinado, aí a humildade dele começa a ser polida. Aí ele começa a entrar num processo disciplinatório onde ele respeita o princípio da humildade. E aí ele não vai precisar falar nada acerca de si e nem consultar a sua própria consciência e talvez ser enganado pela sua vaidade para dizer que ele é. As portas a louvarão. Então, aonde a gente consegue isso? Caminhando junto, vivendo em comunidade. Isso é muito importante, isso fala sobre esse nosso processo de mentoria. Volto a dizer, Salomão disse que o estudo, ele traz um enfado muito grande da carne, mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor também diz, e foi o próprio Salomão que falou, que o cordão de 3 dobras, ele não pode ser facilmente quebrado. Viver em comunidade, permitir-se ser mentoriado, ter uma opinião, mas ouvir também o que as pessoas querem dizer e aquilo que elas falam, independente da quantidade de vezes que elas têm a dizer, é imprescindível para que esse princípio da humildade não seja apenas um sentimento, mas se torne um comportamento tão essencial, tão dentro de você, que ao invés de você ficar tendo necessidade de se aferir e dizer quem você é e que ponto você está, esse testemunho vai ser compartilhado com as pessoas que estão à sua volta. Sobre essa perspectiva, decida hoje abraçar o conhecimento com humildade. Decida caminhar junto com pessoas dentro de um propósito. Faça da humildade mais do que um discurso, faça dela um comportamento. Permita-se ser mentoriado por alguém, orientado por alguém, aconselhado por alguém. Vez ou outra nós sempre reclamamos que falta alguém para isso e hoje nós estamos aqui justamente te colocando essa proposta. Não permita com que a vaidade do eu diga que você tem o suficiente para seguir sozinho. Não queira espiritualizar e colocar na conta de Deus aquilo que você precisa fazer, rejeitando a oportunidade de abraçar esse conhecimento com humildade, com leveza. Então é isso, decida desenvolver um coração humilde, um coração de um aprendiz que está se preparando para chegar ao lugar que Deus quer. Anota isso aí, simbora falar do nosso treinamento. Nesse treinamento nós vamos falar sobre como descobrir a verdade, mais do que isso, sobre como nós podemos viver a verdade do nosso chamado, entender por qual propósito Deus nos colocou aqui na Terra. Através de métodos práticos, eu vou compartilhar com você experiências minhas que me conduziram hoje ao lugar que eu estou. Mas mais do que isso, nós vamos comprovar tudo isso com base bíblica, para que tudo aquilo que você tem a desenvolver, através das experiências que você vai construir com Deus, em
cima dos métodos e dos caminhos que nós vamos abrir para você, e isso esteja em cima de uma plataforma muito segura, tudo com base na palavra de Deus. Nós vamos pegar aquilo que Deus trabalha dentro do seu coração, a vocação da sua chamada, e vamos desenvolver e te ensinar a desenvolver medidas práticas para que aquilo que hoje é um sentimento, para que aquilo que hoje é um sonho, para que aquilo que hoje é um projeto guardado na gaveta seja desengavetado e se torne uma concretização. Nesse período nós vamos desestocar. Acabou frustração. Você vai aprender a montar o seu sermão, vai aprender a desenvolver a sua rotina devocional, você vai aprender a construir de maneira física e literal uma série de ferramentas que são indispensáveis para quem quer ser relevante e viver o seu chamado na totalidade. Nesse treinamento, nós vamos trabalhar com você de uma tal forma que você vai se tornar um gestor do seu tempo. Como eu disse e repito, você vai gerir o seu tempo, mas o seu tempo não vai mais gerir você. Normalmente as pessoas perguntam, porque sempre me vêm aqui para lá no aeroporto, como é que eu faço para conciliar todas as coisas? Tem gente que pensa que eu largo a casa e vou embora. Tem gente que pensa que eu coloco stand-by no meu casamento e vou embora. Não. Nesse período eu vou te mostrar qual é o método organizacional que eu uso para conciliar lazer, família, férias, casamento, chamada, ministério, vida devocional, vida espiritual, tudo dentro de uma vida só. Porque, na verdade, a gente não se separa, nós somos uma pessoa só. Então, nesse período, você vai se tornar um gestor do seu tempo. Gente, pense em poder, com a graça de Deus, governar a própria vida e se tornar realizado dentro do chamado que Deus te confiou. Tem pessoas que têm vergonha de falar em público. Eu nunca falei assim, com esse traquejo que eu falo hoje, ou com um pouco mais de eloquência. Eu falava tão rápido, tão desajustado. Eu tive que ser podada e ainda estou sendo. Porém, hoje eu já tenho como te tirar da estaca zero. Então, nós vamos te ensinar a se comunicar. Você vai aprender a desenvolver uma comunicação que tira da mente e do coração e verbaliza na boca aquilo que você está sentindo. Porque que você tem de Deus, eu sei que tem. Que você sabe o que Deus te confiou, eu sei que você sabe, mas o problema está na transferência. Na hora de transferir, engasga, a comunicação fica difícil. Então nós vamos trabalhar isso de tal forma que você vai se tornar alguém hábil para comunicar a mensagem que Deus colocou no seu coração ou a mensagem que você precisa desenvolver dentro da sua empresa, na sua plataforma de negócios. Uma outra coisa que as pessoas sempre falam comigo, e hoje eu posso falar isso de maneira aberta, foi muito difícil, mas hoje a gente consegue montar uma espinha dorsal com perfeição sobre um sermão, um esboço. Isso é tão importante. Camila, como é que eu coloco no papel aquilo que veio do céu? A gente vai aprender isso na nossa plataforma de treinamento, passo a passo com você. Hoje, chegando comigo até o final na aula 4, já está mais do que provado que você é capaz. E eu consegui te provar isso, que você pode seguir com uma jornada. E agora, nesse treinamento, de maneira mais intensiva, mais exclusiva e ainda mais próxima de você, você vai avançar rompendo com a timidez. Você vai romper com essa crise de ansiedade. Indisciplina, inconstância, insegurança, timidez, medo do fracasso, procrastinação, ansiedade são inimigos terríveis. Por isso que nós levantamos as nossas hashtags inconstância nunca mais. Tudo isso nós vamos desenvolver, traçando um caminho de seguida para você não voltar dele nunca mais. Gente, isso é só o topo. Eu só estou aqui tentando falar para vocês aquilo que a gente já vai apresentar e fornecer dentro do nosso processo de treinamento. Agora, lembrando que tem uma série de bônus adicionais que a gente acrescentou. A nega aqui vai ralar, mas você vai sair desse lugar de inconstância, de procrastinação e vai viver a realização do seu chamado. Eu quero que você comece a desenvolver comigo a expectativa do que será. Gente, de fato e de verdade vai ser incrível. O Senhor, Ele me confiou um caminho muito seguro, um caminho de conquista. E nessa trajetória eu pude conhecer muita gente que está disposta a acrescentar em tudo aquilo que nós estamos conversando aqui. No nosso treinamento nós vamos ter uma série de especialistas, amigos da jornada, gente que acrescentou na minha vida e vai acrescentar na sua, com informações. São especialistas, gente pronta, gente preparada, de autarquia, de autoridade,
intimidade, gente que realmente ter um tempo com eles é um privilégio que você vai poder desfrutar junto comigo, dentro do seu tempo, dentro das suas possibilidades, numa plataforma fechada de alunos. Então, decida ser membro fundador para que você possa desfrutar conosco do tempo precioso dessas pessoas que têm palavras-chave para destravar áreas que há anos estavam travadas na nossa vida. Depois de 10 anos de ministério, eu não tenho dúvida de que tudo aquilo que Deus confiou em mim não acaba em mim. Na última live da série que nós fizemos, de 7, eu falei sobre a durabilidade da chamada. E eu compreendi que ela é eterna e as obras que nós fazemos para Deus aqui, elas reverberam até depois da nossa morte. Compreendendo isso, Deus falou que chegou a hora e eu estou no tempo de começar a construir um legado. E eu não quero guardar para mim tudo que eu vivi, porque aquilo que está em mim acerca do que eu vivi não é só sobre mim, mas sobre o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Vindo da onde eu vim e poder estar aqui agora compartilhando disso com milhares de pessoas que atestam credibilidade em cima do que eu falo, não por ser eu, mas por verem aquilo que Deus fez e tem feito na minha vida, é uma honra muito grande. Foi pensando nisso que nós viemos construir esse tempo de treinamento, aonde eu vou poder compartilhar de maneira muito íntima tudo isso que o Senhor tem feito. É uma série de bônus fora a plataforma de treinamento. Como eu mesma disse para vocês na última aula, eu estou aqui depois de tanto me pedirem, mandarem mensagens, falarem comigo, amigos, amigas, pastores, líderes. E na verdade isso aqui é a realização de um sonho que nós sonhamos juntos. Houve uma solicitação para isso, uma demanda, e hoje a possibilidade do suprimento dessa demanda através desse treinamento. Eu quero agradecer as pessoas que me possibilitaram isso, mas quero dizer que eu estou aqui por causa delas, por causa desse incentivo. Foram essas pessoas que o tempo todo enviavam mensagens e indagavam, querendo saber o que estava por trás, qual é o método que se utiliza. Como é que você vive isso para ter um ministério frutífero, intenso, alegre, verdadeiro? Foi pensando nisso, nessas perguntas, nessas indagações, que eu decidi construir essa plataforma de treinamento, onde você vai ver uma Camila como você nunca viu antes. Eu conheço o lugar que você está às vezes, o lugar de descrédito, de desconfiança. Eu também já passei por ele. Eu trilhei esse caminho e por isso que hoje eu estou aqui, para te dizer que é possível ser polido enquanto passa por ele e para tentar te otimizar esse caminho. Eu me lembro que logo no início da minha jornada, da minha caminhada ministerial, me fizeram um convite para atender uma igreja e eu estou falando de uma época que não existia nada, nem o falecido Orkut. Então as pessoas não viam o rosto, não viam a aparência, o que elas ouviam era o testemunho. E dentro do testemunho, um pastor me convidou certa feita para ir a uma igreja e fui eu acompanhada de uma irmã. E quando nós descemos a rodoviária daquela cidade, o pastor estava nos esperando. E quando ele viu a irmã que me acompanhava, que era mais velha do que eu e mais robusta do que eu, ele olhou para ela e disse: "Ô, irmã Camila, seja bem-vinda." E aí ela abraçou ele e disse assim: "Oi, mas eu me chamo fulana de tal, essa daqui é a irmã Camila." E quando ele olhou para mim, gente, o semblante dele caiu. Houve uma decepção aparente. Por quê? Porque eu era mais franzina e eu era também ainda tão magrinha, tão magrinha, tão magrinha, só tinha cabeça e dente. Quando ele olhou, ele achou que era uma adolescente. E quando ele viu todo o investimento que ele fez para que a gente conseguisse chegar ali, ele duvidou. E ele olhou para mim, não sentiu muita firmeza, ele parou com aquilo na hora, assim, com aquela alegria toda na hora, e aí me levou a gente, hospedou a gente numa casa pastoral que ficava muito próxima à igreja, mas ele queria me testar. Por quê? Porque ele não acreditava. Primeiro, que ele tinha feito um investimento em cima de algo que parecia tão desprezível. E segundo, porque realmente o meu rosto não comunicava aquela autoridade que as pessoas esperam de alguém que foi chamado por Deus. Então foi difícil passar por esse descrédito. Foi difícil mais ainda viver o teste que ele me colocou. Eu estava à tarde descansando e aí de repente eu ouvi uma gritaria no quintal da igreja. E começou aquela gritaria, aquela gritaria, aquela gritaria. Era uma pessoa possessa por um espírito maligno. E como a família já sabia que a igreja era perto e não conseguia tirar, levou para o quintal da igreja. Começou a gritar o pastor. O pastor, quando viu aquilo, eu acredito que ele pensou: é a minha hora de testar essa moça. Gente, ele me chama da casa pastoral. Eu desço sem saber o que está acontecendo. Ele olha para mim e ele diz: "Tá vendo aí? Tá possessa por demônios." E aí, você sabe expulsar demônios, gente?
pensa numa pessoa possessa, era uma legião. Eu nunca tinha tido um desafio tão grande quanto aquele. Eu também temi. Eu também não me senti segura de pronto, mas eu me agarrei àquilo que eu conhecia, àquilo que eu ouvia, àquilo que eu vivia. E eu não me acovardei, eu enfrentei. E eu pensei cá comigo, Jesus, me ajuda agora. Fui eu, a minha amiga que estava comigo, impus as mãos sobre aquela pessoa que estava cativa e ali nós começamos a repreender. E para minha surpresa, irmãos, foi um processo de libertação que não durou, pelo menos para aquele momento, nem 15 minutos. No nome de Jesus e debaixo daquela autoridade, aquela autoridade que não estava num rosto, aquela autoridade que não estava numa roupa, aquela autoridade que não estava num tamanho, num sexo, numa cor, aquela autoridade que não estava no poder aquisitivo que alguém tem, aquela autoridade que estava no nome de Jesus, estava na minha vida e está até hoje. E aí eu coloquei a mão, repreendi e aquela pessoa foi livre. Até hoje eu me emociono, porque eu sei com quem eu estou falando. E eu estou falando com pessoas que diante de um desafio sentem medo. Mas a sua decisão não pode ser tomada em cima do seu medo. Ela precisa ser tomada em cima daquilo que você sabe sobre Deus, a despeito das fraquezas que você sabe sobre você. Depois de enfrentar dias difíceis, dias de dor, dia de tristeza, dia de lamento, depois de ter sido testada, descredibilizada, houve todo um caminho para chegar aqui, mas hoje eu posso dizer o que disse Samuel. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Hoje eu sei que há sobre a minha vida um conteúdo em cima da história que Deus tem me permitido escrever. Isso é para a glória de Deus, mas é necessário deixar esse legado. E através desse treinamento, nós vamos desenvolver isso para que você também possa superar os seus desafios. Gente, eu estou falando isso aqui com vocês dessa forma porque eu sei que é possível. Inclusive, eu estou falando isso aqui agora e estou me lembrando de quando eu trabalhava no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. E eu acordava muito cedo, né? E chegava muito tarde, porque nós temos muito trânsito aqui na nossa cidade. Mas dentro desse período, eu já abria o leque para atender alguns compromissos, para abraçar algumas oportunidades concernentes ao chamado. Então, às vezes, eu tinha que sair do trabalho e ir direto para uma festividade de irmãs, para um círculo de oração. Lembrando que eu sempre fui muito ativa dentro da igreja. E nesse tempo, eu liderava uma série de departamentos e desenvolvia congressos enquanto estava trabalhando no centro do Rio de Janeiro para uma multinacional. E eu estou me lembrando agora, parece que está passando um filme na minha cabeça. Eu saindo correndo depois de cumprir a minha carga horária no trabalho e meio que trocando um sapato no meio da rua para não perder o horário do ônibus. Eu me lembro que uma vez teve uma briga na Central do Brasil e eu estava tão desesperada para não perder o ônibus que eu disse pro pessoal que estava brigando, eu dei um grito. Eu disse, gente, peraí, deixa eu só passar, porque era um bequinho que tinha que passar, né? Uma viela estreita e a briga dos dois impedia a passagem. Você acredita que eu me lembro que depois que eu dei esse grito, eles tinha um cara com uma garrafa quebrada na mão diante de Deus, eu digo isso. Ele levantou a garrafa e disse, passa. Eu passei correndo para não perder o compromisso no meio da briga. Depois eu não sei se eles voltaram a brigar, mas eu estou aqui me lembrando dos intempéries que eu encontrava no meio do caminho, né? Da quantidade de coisas que acontecia para eu não perder o horário do ônibus, para eu conseguir chegar no compromisso. Eu me lembro de situações onde eu criava um relacionamento, né, para pedir ajuda para as moças que trabalhavam no metrô e na estação de trem, porque os banheiros não eram todos abertos, eles eram restritos. E aí, às vezes, eu chegava naquela pressa porque eu estava, vamos supor, ou com uma bota, porque eu saía de manhã e estava frio e à noite já estava calor, aquela loucura do Rio de Janeiro. E aí eu criava com elas esse acesso. Muitas vezes eu parei ali na Central do Brasil, você já deve ter ouvido falar, e eu falava com os seguranças, poxa, eu preciso entrar no banheiro tal, e não sei o quê, é para atender um convite, é para ir numa igreja. E aí, às vezes, ali eu ia e trocava de roupa. Eu forrava o banheiro todo de papel, porque você não tem noção do que era aquele banheiro. E ali eu trocava de roupa, fazia substituição da Bíblia, tudo para conseguir chegar e atender. Por quê? Porque era aquilo que eu queria. Quando você foca num sonho e você tem ele como prioridade, as circunstâncias ao seu redor, os desafios que você tem para romper, eles viram aventura no caminho. Você começa a aprender que, na verdade, eles estão forjando a sua chamada. Então, se você fugir deles, você vai fugir da sua chamada. Mas se você enfrentar eles, horário, tempo,
e quiçá o investimento que você tem que fazer. E eu tenho aqui algo de Deus realmente para falar. O investimento que você faz, ele é mínimo, para não dizer irrisório, comparado àquilo que você recebe da parte de Deus por aceitar viver a chamada. Nada daquilo que Deus te pede e nada daquilo que você está disposto a dar para Deus, para conquistar aquilo que Ele quer te entregar, é maior do que aquilo que Ele já tem para te oferecer. Nada disso aqui foi programado, mas é porque literalmente passou um filme na minha cabeça. E poder me ver sentada aqui agora e dizer para você que isso é possível, não para ter a sua inscrição, mas porque a realidade da minha vida mostra isso. Quando eu olho para minha casa, quando eu olho para o meu casamento, quando eu olho para os meus relacionamentos, para minha família e para aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Ontem mesmo eu vi um comentário de uma pessoa e através de uma plataforma digital que é o YouTube. Ela disse, né, ela foi um alvo, ela disse: pastora, eu vou até colocar isso dentro do conteúdo para mostrar para vocês a verdade. Ela disse assim: pastora, eu fui prostituta durante 12 anos e eu assisti uma mensagem sua e entreguei minha vida para Cristo através de uma mensagem sua. E eu estou passando aqui para testemunhar e para dizer que há 3 meses eu me batizei. Então assim, a glória de Deus, é Deus que faz, mas Deus está disposto a usar instrumentos que não veem nos desafios motivos para dizer não, mas vê nos desafios o esmeril que começa a polir a chamada. Então, eu vim de lá, eu me emociono porque quando eu vejo de onde eu vim, aonde eu estou e aonde Deus tem me dado possibilidade de chegar, é impossível não fazer isso. É impossível não fazer isso. Então, é isso. Você precisa compreender a necessidade de romper com esses desafios. E isso vai depender do quanto você quer e não do quanto Deus te quer. Porque Deus quer muito e Ele tem muito para fazer, mas a pergunta é: até que ponto você está disposto a ir para vivenciar isso? E o meu incentivo para você é: esteja disposto a tudo, porque esse tudo torna-se nada depois que você chega ao lugar que Deus tem preparado para você. Lembrando os bônus. Primeiro bônus: comunidade exclusiva dentro do Facebook, dos grupos de WhatsApp e Telegram, aonde nós vamos ali caminhar juntinhos. Bônus 2, e esse bônus é bônus de verdade. Eu vou abrir o meu relacionamento com o meu esposo a fim de te instruir aonde estão os erros que nós cometemos para que você não venha a cometer e aonde estão as áreas de acertos que nós desenvolvemos para que você possa acertar também. Nós vamos responder algumas dúvidas como conhecer a pessoa certa, como saber que eu estou dentro do relacionamento certo. Então, junto com a palavra de Deus e associado à experiência da minha vida real, eu vou estar compartilhando a minha ou uma boa parte da minha intimidade para esse grupo fechado de pessoas que vão estar conosco nessa turma. Bônus 3, família plena. Como é que a gente desenvolve em casa a organização das tarefas, a disciplina e a conciliação da família para tudo funcionar de maneira harmoniosa? Eu vou estar abrindo isso com luz na palavra de Deus e sobre as experiências que eu tenho vivido. A minha família também trabalha comigo. Então nós vamos trabalhar de maneira harmoniosa para que você construa mais do que uma casa, para que você saiba o significado de um lar. Bônus 4, ferramentas ministeriais. Como é que se desenvolve um sermão? Como é que se prepara para atender às oportunidades de outras pessoas que veem em nós capacidade para ir ministrar, para ir adorar, para interceder, para pertencer a um grupo, para se tornar líder dentro do ministério aonde você está? Como é que eu estabeleço rotina devocional? Como é que eu trago para o físico aquilo que eu recebi no espiritual? Nós vamos trabalhar com ferramentas ministeriais, te ensinando como usá-las para executar a sua chamada e o seu ministério. Bônus 5. Ferramentas que serão disponíveis para você aprender a gerir o seu tempo. Você vai se tornar o senhor do seu tempo e não mais servo do seu tempo. Dentro desse tempo, no bônus 5, você vai se tornar um gestor, alguém que vai conciliar o seu tempo e nunca mais você vai dizer: eu não tenho tempo. O que vai acontecer é que você vai aprender a selecionar quais são as suas demandas, quais você vai atender e você vai aprender a desenvolver a administração, o governo da sua vida através do seu tempo. 6. Gente, o 6º bônus, ele é muito especial. Ele é o fruto não apenas do tempo do treinamento,
ele é a colheita dos mais de 10 anos de ministério que eu tenho vivido até aqui. São as pessoas que eu conheci, as pessoas que poliram a minha chamada. São uma série, um grupo, como eu poderia dizer, um time de especialistas, gente que é especialista na área da intercessão, gente que é especialista na área da administração, gente que é especialista na psicologia, na ciência da mente. Nós vamos reunir essas pessoas nos nossos encontros ao longo do treinamento, para que elas possam usar do tempo precioso delas para liberar chaves essenciais. Elas vão virar chaves que vão desobstruir caminhos que há tempo estavam travados na sua vida. 7, a reprise de todas as lives. Gente, que lives foram... Foi incrível, vai ser a sua enciclopédia digital sobre o chamado, o seu acervo de informações para você receber, ter, utilizar e acessar ao seu tempo e à sua hora. Então, pensando nisso, eu quero honrar todas as pessoas que tiverem iniciativa e que, enquanto eu estou falando, já tomaram a decisão de se inscreverem no primeiro dia. Então, as primeiras pessoas que fizerem a sua inscrição no primeiro dia vão levar o bônus 8, excelência na comunicação. Nesse bônus, você vai aprender a se comunicar com excelência, a transmitir para as pessoas de maneira eloquente, sem se sentir pesado de língua, sem ficar constrangido com aquilo que você tem a dizer. Nós vamos oferecer ferramentas de otimização da sua linguagem verbal, postural, enfim, em toda forma de comunicação. Por isso, esse bônus ele é tão bônus que somente as pessoas que se inscreverem no primeiro dia terão o direito de recebê-lo. Bem como o bônus 9, que fala sobre o quê? É o bônus do alinhamento das emoções. Eu acredito na tricotomia do ser, como diz a palavra: espírito, alma e corpo. Esse também, ele sozinho, só ele já dava um treinamento longo, extensivo, intenso e profundo. Por quê? Porque ele fala do corpo, ele fala das emoções e ele fala da vida espiritual. Por isso que esse bônus, ele é especial para as pessoas que se inscreverem no dia da abertura das inscrições. Ali a gente vai tratar sobre o alinhamento das emoções. Nós vamos falar sobre essa necessidade de colocar tudo de maneira harmoniosa naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. É um bônus de harmonização. Tem se falado muito sobre harmonização facial. Nós vamos falar de harmonização espiritual, emocional e corporal. Eita, é muito bônus. E o bônus 10... ele é um bônus onde eu tive que limitar a participação das pessoas, justamente porque eu dou muita importância a esse tema, liderando mulheres. Esse é o bônus 10. Então, como eu quero fazer muito de perto e ter certeza do polimento e da excelência do desenvolvimento do trabalho que nós queremos construir, que eu quero construir através da vida de outras mulheres no segmento de liderança feminina, eu tive que limitar. Então, esse é especialíssimo, porque são somente para as 100 primeiras pessoas que se inscreverem. As 100 primeiras pessoas que se inscreverem vão receber o bônus de liderança feminina, uma mentoria pessoal e direta minha para que você tenha a oportunidade de abençoar e liderar outras mulheres. Então vamos lá, gente, reforçando, bônus 8 e 9 para todas as pessoas que correrem para se inscreverem hoje, porque as vagas são limitadas. E o bônus 10, especialíssimo, são para aquelas que correrem ainda mais, porque são apenas para os 100 primeiros inscritos. Somente esses ou essas vão ter a oportunidade de levar o bônus 10, que é o bônus da mentoria falando sobre liderança feminina. Eu gostaria que você imaginasse agora comigo, se você, uma vez que tem o desejo de desfrutar de todo esse conteúdo, fizesse o que costumeiramente as pessoas que desejam fazem, que é sair de suas casas, irem até as conferências, os seminários, os congressos. Imagine agora daí da onde você está agora. Se você tivesse que se deslocar para chegar em uma dessas conferências para abordar um dos temas que nós estamos falando sobre essa plataforma inteira de treinamento, apenas um desses temas, gasolina, lugar, sem contar, gente, aquilo que na verdade não é o dinheiro que promove, sem contar o tempo, porque dentro daquilo que nós estamos te oferecendo, é basicamente assim: você parou para almoçar, sou eu que vou me adequar ao seu tempo, dentro da aula e dentro daquilo que a gente está oferecendo. Então eu vou almoçar com você aonde você almoçar, eu vou me sentar aonde você sentar, então não sou eu que te levo para onde eu estou, é você que vai levar o treinamento e automaticamente é você que vai me levar para onde você estiver.
tiver. Então, gente, presta atenção comigo. Sobre essa perspectiva, eu mesmo, quando tenho que sair daqui para o Rio e ir a São Paulo para atender alguma coisa, só o nível de despesa que a gente gasta daqui até lá, incluindo transporte, alimentação, hospedagem e etc., isso aí supera praticamente o valor de R$ 1.500, só para a gente ter uma noção. Dentro do pacote de bônus que a gente está oferecendo, porque lembrando, isso tudo é quando a gente vai tratar uma coisa, vai trabalhar um dia, vai ser pontual em cima de um aspecto. Agora você pensa, isso tudo que nós estamos oferecendo em cima de um treinamento onde ele ainda vem recheado de bônus. Tudo isso, se você tivesse que distribuir isso ponto a ponto, só pelos bônus a gente já pagaria aí mais de R$ 900. E por que eu tô falando isso? Porque o conteúdo que você está recebendo aí, eu não sentei aqui na minha cadeira e fiz do nada não. Eu quero lembrar o tamanho da estrutura de onde nós estamos montando a nossa plataforma. São mais de 40 pessoas trabalhando o tempo todo para criar essa proximidade, para gerar esse ambiente de intimidade e para gerar também esse tipo de conteúdo. Então, se nós fôssemos analisar ponto a ponto, era basicamente esse tipo de valor. Mas calma, calma, calma. Vai ser totalmente acessível. Então, gente, minha equipe vai me chamar de louca. Pode pensar que é muito pouco, é muito trabalho, melhor dizendo, para tão pouco. Como eu disse para vocês, é uma plataforma gigantesca, são mais de 40 pessoas trabalhando, mas nós conseguimos chegar, e eu falo isso com um sorriso no rosto, com muita alegria, nós conseguimos chegar a um valor extremamente acessível. Gente, vai custar menos do que um X-Tudo por mês. O valor que você vai investir nesse curso, ele é incrível. Apenas 12 parcelas de R$ 19,70 para um treinamento que você vai estar submerso, colado comigo o ano inteiro. Gente, isso é 55 centavos por dia para você viver um nível de amplitude de conhecimento, de imersão dentro de algo que eu nunca nem me propus a fazer, sabe? Eu tô chocada, mas ao mesmo tempo eu estou maravilhada com a quantidade de oportunidades e de possibilidades que vão ser geradas através disso. Gente, eu não quero peso e nem trazer prejuízo para ninguém. Eu quero um time. Deus falou comigo que Ele está levantando um time, um exército de pessoas dispostas a seguir. E a maior comprovação disso é que você já chegou nessa quarta aula comigo, nesse dia onde a gente encerra um ciclo e inaugura um novo. Porém, todavia, se você tiver dificuldade dentro dessa plataforma e depois da sua inscrição alguma coisa acontecer e você disser, não, Camila, eu não quero, eu não me dei bem com a plataforma, sinceramente, eu não acredito nisso. Você chegou comigo até aqui e eu sei que tem muito mais ainda para acontecer dentro da sua jornada. Mas, se depois da sua inscrição você quiser sair do treinamento com apenas o clique de um botão depois da inscrição, num prazo de 7 dias, a gente não vai nem perguntar o porquê. A gente vai fazer a restituição do seu valor dentro desse investimento. Eu estou fazendo isso justamente por 2 motivos. Primeiro, porque eu tenho certeza de quem me chamou para esse projeto e aonde ele está fundamentado, da onde vai vir o conteúdo dele. E segundo, porque nós estamos dispostos aqui a caminhar junto com quem também tem disposição para seguir com a gente. Então, eu nem vou insistir para ficar. Então é isso, galera. Clicando no botão de compra, você vai acessar a área de cadastro, vai colocar ali as suas informações, as informações do seu cartão. Pausa para o que eu vou dizer agora, é muito importante. Nós fechamos com a plataforma Eduz, é uma das plataformas 100% confiável para garantir a confiança e a segurança daquilo que você está fazendo. Uma vez a sua compra sendo aprovada, por isso, muito cuidado na inscrição do cadastro do seu e-mail, porque uma vez a sua conta sendo aprovada, vai para lá o seu link de acesso. E aí, através desse link, você consegue acessar automaticamente as nossas aulas e todo o conteúdo que já está preparado para o nosso treinamento. Então, não fica de fora. Vai lá, clica no botão de compra, faz o seu cadastro, garante a segurança, coloca o seu e-mail e vamos junto! O treinamento começou! E, gente, muito importante, qualquer dificuldade ou dúvida, você vai poder acessar um bate-papo aqui mesmo dentro do site, onde você vai poder tirar as suas dúvidas com a nossa equipe para dar continuidade no seu cadastro e no seu pagamento, tá bom?
Gente, um detalhe importante, no final do cadastro, onde você está colocando a sua forma de pagamento, vai ter uma opção ali que é o bônus do bônus do bônus. É sério, é muito bacana. Se você quiser, você pode estar alçando mão naquele momento, incluindo dentro do seu pagamento e do seu cadastro, a oportunidade de viver comigo 5 mentorias em tempo real, ao vivo e online na hora. É uma oportunidade que a gente tem de conversar como se fosse corpo a corpo, através da telinha. E ali eu vou oferecer essa mentoria em tempo real dentro daquele pacote que está fechado ali. Você desejando, você clica e completa então a sua forma de pagamento e o seu cadastro. Lembrando que essa opção ela não é obrigatória, é só para aquela galera que quer a mais, que é um plus. Tá tão focado, tão submerso junto comigo dentro dessa ideia que quer um a mais. E aí, se você quiser, você clica lá. Mas lembrando que não é obrigatório, ok? E, gente, como eu disse pra vocês, tudo isso nasceu em cima de um sonho. Além de você se tornar membro fundador dessa história que nós estamos escrevendo juntos, onde eu tomei essa iniciativa pela primeira vez na vida, além da gente pioneirizar essa linha de frente, como tudo aquilo que eu construo está em cima de uma causa, nós vamos ser contribuintes ativos, porque tudo aquilo que entra e todo esse movimento tem também uma finalidade de conseguir continuar abençoando diversas cidades do Brasil. São projetos, lugares de bases missionárias, onde o nosso ministério, no caso o ministério que o Senhor me confiou, já contribui há um bom tempo. Inclusive eu vou deixar um deles, porque são várias instituições dentro de cidades no solo brasileiro, onde a gente tem tido a felicidade de contribuir. E quando você contribui com a plataforma de treinamento, quando você investe no seu treinamento, você também está investindo em missionários espalhados em todas as cidades, em várias cidades do Brasil. Um deles é o projeto Campos Brancos da missionária Kellen Gaspar. Eu vou colocar aqui para vocês nas minhas redes sociais também, porque eu quero que vocês se enganjem mais dentro dos projetos que a gente já tem e que os nossos alunos também passam a alimentar depois de entrarem conosco dentro desse treinamento. Isso é um sonho sendo realizado, é você se capacitando e fazendo uso da sua capacitação para poder investir e capacitar outras pessoas e outros campos missionários aqui em solo brasileiro. Nós estamos cumprindo com fidelidade a palavra que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E estamos fazendo esse investimento não só de boca, mas com a vida, com a alma, com as nossas finanças. Isso é muito importante e eu não podia deixar vocês de fora dessa causa. Então é isso, meu povo, as vagas são limitadas e eu não sei quando eu vou reabri-las novamente. Então, para a galera que tomar uma decisão de caminhar junto comigo nisso, essa é a hora de você se envolver dentro desse treinamento. Se depois desse prazo você entrar lá na descrição, clicar no link e ele aparecer vagas esgotadas ou vagas encerradas, não é estratégia, realmente foram encerradas e você vai perder essa oportunidade. Diante disso que eu estou falando, você tem a condição de tomar 3 decisões. Você pode tomar 3 decisões. Primeiro, acreditar que você tem o suficiente para seguir sozinho e, infelizmente, se deparar mais uma vez com a procrastinação, com a inconstância e talvez até com a ignorância, tendo que lidar com informação parcial da verdade, acreditando que é tudo. Então, infelizmente, se você quiser decidir seguir sozinho, depois de tudo que a gente caminhou junto até aqui, é uma opção, mas infelizmente a gente sabe na maioria das vezes aonde ela vai levar. A segunda opção que você tem é de não fazer nada e continuar olhando para o nada, imaginando que as coisas vão melhorar por um método divino, que não deixa de ser divino, mas quando a oportunidade é dada através dos homens que estão aqui na terra e das portas que Deus tem aberto diante de você. Então, você pode escolher não fazer nada? Pode, mas eu estou aqui orientando para que você busque lenha para manter essa fogueira acesa, porque você também pode fazer alguma coisa. E a terceira e última, eu estou lendo aqui porque eu não queria esquecer. Sabe qual é ela? Decidir decolar no propósito de Deus para a sua vida, alçar voos altos e manter a fogueira do seu chamado aceso e da sua vida também. Então você não tem nada a perder. Vai escolher o quê? Eu espero que você faça a decisão certa e venha comigo para o lado de dentro do treinamento. Vambora, vai começar!